Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Responde uma coisa, você já pensou em correr aí uma maratona? 42 quilômetros? Talvez você me diga aí, nunca pensei em tal coisa. Só de pensar agora eu já me sinto cansada, né? Mas, se você aí é um corredor, maratona certamente já passou pela sua cabeça. Correr uma maratona começa aí com um sonho. Você começa a sonhar com isso e começa a se preparar para esse momento. Qual é o principal objetivo? Cruzar a linha de chegada. A cada quilômetro que você deixa para trás, mais perto você fica da tão sonhada linha de chegada. É pensar em correr uma maratona? Mas imagine que você treinou, você se esforçou, fez aí aquele treino pesado, a dieta necessária. Mas durante aí a corrida, durante a maratona, os seus olhos, os seus pés levaram você para um lado diferente da linha de chegada. Já pensou isso acontecer? Você se preparou, começou a correr e de repente começou a correr em direção contrária? Um corredor não vai fazer isso, não é? A não ser que ele esteja louco ou enfeitiçado. Se não for isso, ele vai continuar caminhando em direção à linha de chegada. Eu gostaria de ler com vocês nessa noite um texto de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Olha aí o que Paulo escreve àqueles irmãos lá da Galácia. Gálatas capítulo 3 nos diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para as praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé,
mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Não tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Eu li todo o capítulo 3 de Gálatas, não? E aí ele começa o capítulo 3, né? Ó insensatos! Ó insensatos, Gálatas! A insensatez aqui não indica falta de inteligência, mas falta de sabedoria. O termo aqui empregado, né, o termo grego, vai dizer aí tolo. Ação sem sabedoria, perdendo aí o juízo, sem discernimento. Paulo está dizendo que havia aí algum tipo de feitiço. Quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Que tipo aí de feitiço foi lançado sobre vocês? De maneira que vocês se esqueceram do Evangelho, do Cristo crucificado. Como é que vocês estão fazendo isso? Não tem explicação. Foi lançado algum feitiço? Porque
Parece que vocês estão aí completamente cegos. Lembra do corredor? Que erra o caminho, que volta. Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês receberam aí o Espírito. E vocês receberam isso de que forma? Foi pela lei ou pela pregação da fé? Paulo, lá em Romanos, ele diz, olha, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vocês receberam o Espírito mediante aquilo que foi pregado a vocês, mediante aquilo que foi ensinado. Como é que agora, vocês que começaram pelo Espírito, estão aí querendo voltar às obras da lei? Eles haviam começado pelo Espírito, aí por meio da fé. E aí parece que os Gálatas estavam tentando chegar aí à perfeição, estavam sendo enganados aí porque estavam tentando alcançar a perfeição mediante os próprios esforços. Talvez aqui a tônica seja a questão da circuncisão. Os Gálatas já haviam sofrido por conta da fé, não é o que parece nos dizer aqui o verso 4. E aqueles que sofreram por causa do Evangelho agora estão sendo enganados, se deixando levar, se deixando enganar pelos falsos profetas. E aí Paulo vai trazer Abraão, o pai da fé. E aí há várias razões aqui para Paulo estar se referindo aí a Abraão. Abraão era o pai da nação judaica, não é? E Abraão era também o exemplo mais nítido, mais claro da justificação, de justificação no Antigo Testamento. É bem provável que aqueles que estavam ali ensinando, né, esse falso evangelho, eles se recorriam a Abraão para falar acerca da questão da circuncisão. Mas Abraão foi justificado somente pela fé. E creu Abraão. Isso lhe foi imputado por justiça. E aí ele vai dizer, olha, quem são os filhos de Abraão verdadeiramente? Filhos de Abraão são aqueles que o são pela fé. Os que são da fé. Esses são filhos espirituais de Abraão, e aí não importa se judeus ou gregos. Dê uma olhada no verso 8. Ele vai começar a falar aqui que a escritura, né, que vai ser representada aí como um pregador que pronuncia que Abraão, né, que vai falar acerca de Abraão e seu exemplo de fé, vai dizer que ele, Abraão, se tornaria uma bênção para todas as nações, né? O que você vai ver lá em Gênesis, né? Quando Deus diz isso a Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações seriam benditas nele.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão, quando disse: em ti serão abençoados todos os povos, todas as nações. Então, pela fé, as pessoas, os gentios, seriam abençoados como o crente Abraão foi. Se pela fé as nações, as pessoas podem ser abençoadas. Paulo também vai dizer para aqueles irmãos lá da Galácia que quem tentasse se justificar pelas obras da lei estariam debaixo da maldição. De todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Todo aquele que não cumpre a lei é maldito. E o homem não conseguia cumprir a lei na sua totalidade. E não vai fazer isso, o homem não vai conseguir isso, porque ele vai estar sempre aquém aos padrões da lei. E Paulo, então, vai citar aqui Abacuque 2, o verso 4, quando diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. E ele vai citar para mostrar que o indivíduo, ele só pode ser justificado, não pelas obras da lei, mas pela fé. E aí Paulo vai deixar claro aí para os seus leitores, né? Ele vai dizer aí que está na lei é estar debaixo da maldição, que a lei vai apontar. E vai dizer para eles: olha, Cristo se fez maldição. Cristo, ele se tornou maldição por nós na cruz. A imagem aqui é da ira de Deus pairando sobre as nossas vidas. E aí Cristo é quem leva aquela ira. A maldição, então, ela é suspensa pela fé na redenção que Cristo operou lá na cruz. É provável aqui que os falsos profetas, né, estivessem fazendo menção de que a bênção estaria ligada à guarda da lei. Que a maldição seria não guardar a lei. E aí ele esclarece que não é assim. A bênção que nós recebemos, ela se dá porque Cristo se tornou maldição em nosso lugar. O evangelho pregado a eles, o Cristo ressurreto. Então, Jesus Cristo vai ser aqui o cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. E isso veio antes da lei. Isso veio antes que a lei fosse dada àquele povo. Então, Cristo é o foco final da promessa de Deus. Ele é. O cumprimento da promessa que Deus fez. O descendente de Abraão é Cristo Jesus. A lei que foi dada
mais de 400 anos depois da promessa feita a Abraão, não invalidou a promessa que Deus havia feito em Abraão. O propósito da lei que Deus deu, né, da lei mosaica, não era justificar a humanidade diante dos olhos de Deus, porque ele sabia que o homem não teria condição de cumprir a lei na sua totalidade. Mas a lei, ela foi trazida para apontar, para esclarecer a questão do pecado, até que Cristo viesse e a cumprisse plenamente. Então, a função da lei era apresentar aí o pecado. Ele vai dizer aí que a lei, ela funcionava como um guarda que mantinha aí a humanidade sob custódia até que Cristo viesse. A lei servia aí como um aio, como um tutor. Na antiguidade, né, da cultura grega, um tutor acompanhava as crianças, ficava sob os seus cuidados, né? Esse tutor instruía as crianças, disciplinava. Mas haveria um momento em que aquela criança não ia precisar mais de um tutor. A lei, ela foi necessária até que Cristo viesse, até que Cristo fosse revelado. Então o tutor, o aio, não seria mais necessário. É pela fé em Cristo Jesus que os cristãos são abençoados. Somente através dele. É através da fé em Cristo Jesus que nós somos abençoados como os filhos de Abraão. Mas não só como filhos de Abraão. Nós somos abençoados como filhos de Deus, seus herdeiros. Filhos de Deus, seus herdeiros. Você vai ver. Pois todos vós sois filhos de Deus, verso 26, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí não há distinção. Não há distinção de judeu, nem de grego, nem de escravo, nem de livre, nem de homem, nem de mulher. Não há distinção. Não há distinções raciais, sociais, de gênero. Todas as pessoas podem se tornar aí herdeiros de Deus e receber suas promessas pela fé. Pela fé. Ser de Cristo por meio da fé vai significar que você é descendente de Abraão, que você é abençoado, que você é herdeiro com ele, conforme a promessa que Deus fez lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3. Olha, em ti serão benditas todas as nações. É um texto belo, não é? Os primeiros capítulos, Paulo vai estar lá defendendo o seu apostolado, né, falando do verdadeiro evangelho, e agora ele começa a falar acerca da justificação que ocorre tão somente pela fé. Quem vos fascinou? Ele começa. Quem vos fascinou, ó Gálatas? Quem vos fascinou? Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? A justificação é somente pela fé. Você vai me dizer, eu sei, irmã Maria. Mas deixa eu me dizer uma coisa, lendo esse texto, eu comecei a pensar muito acerca disso. Eu comecei a pensar aí na corrida cristã que a gente está fazendo. Nós estamos aqui numa corrida, numa maratona.
Posso dizer uma coisa? Não perca o seu alvo. Seu objetivo precisa ser cruzar a linha de chegada. Siga nesse alvo, siga pela fé e somente pela fé. Seu objetivo precisa ser esse, cruzar esta linha. Talvez aí você não esteja enfeitiçado pelas obras da lei. Mas será que você não está enfeitiçado por outra coisa? Será que você não está se deixando levar aí por outras coisas? Será que você não está colocando outras coisas além de Cristo na sua vida? Será? Nós precisamos olhar aí que estamos numa corrida. Foi nos proposto, foi nos apresentado um evangelho, o evangelho do Cristo crucificado, a quem servimos e a quem abraçamos o seu sacrifício pela fé. E começamos assim pela fé. Nós precisamos continuar pela fé, caminhando sem parar. Tem muitas pessoas parando aí na caminhada, voltando, olhando para outra direção ou colocando outras coisas na sua vida e deixando de seguir o Cristo que foi morto para justificar você diante de Deus. O justo não vai viver por desculpas. Há muitas pessoas colocando desculpas aí na sua vida para não servir ao Senhor como convém, como se deve fazer. Existem muitas desculpas sendo apresentadas. Para fazer, para justificar o caminho errado. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Um evangelho foi apresentado a você. E o evangelho que foi apresentado por você diz que Cristo morreu no seu lugar para que você fosse justificado diante de Deus. Foi dito que era necessário que você se reconhecesse pecador e que você abraçasse essa fé e vivesse não mais você, mas que você vivesse por aquele que morreu em seu lugar. Somente isso. Precisamos caminhar aqui com esta verdade, servindo. E vivo, no capítulo anterior a gente viu, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva para o Senhor, tão somente para Ele. Não procure desculpas, justificativas outras. Não procure acrescentar outras coisas àquilo que lhe foi proposto. Um evangelho lhe foi pregado. Viva de acordo com aquilo que você recebeu. E viva para a glória de Deus. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.